Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionoves, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps, com foco em câncer de mama. Você já deve ter ouvido falar do Outubro Rosa, mas você sabia que o Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização e diagnóstico precoce que chegou no Brasil lá atrás, em 2002? De lá para cá, o Outubro Rosa já transformou a vida de milhares de pessoas e hoje impacta mulheres todo mês de outubro em uma campanha que se tornou símbolo na luta contra o câncer de mama no Brasil. Eu sou Solange Sanches, médica oncologista focada no tratamento do câncer de mama. Para ver esse conteúdo na íntegra, siga o canal Biológicos Brasil no YouTube. Você também pode acessar pelo portal Biológicos Brasil na internet. Ao longo dessa série, nós já abordamos diversos aspectos relacionados ao tratamento do câncer de mama e à qualidade de vida das pacientes e de seus familiares. Nós recebemos convidados especialistas em diversas áreas, mostrando que uma equipe multidisciplinar tem sempre melhores meios para a definição dos rumos do tratamento. Tivemos também episódios especiais com profissionais da mesma área, indo do detalhe até uma compreensão cada vez mais abrangente das opções de tratamento disponíveis. Eu fiz toda essa introdução só para dizer que este episódio é muito especial na história desse podcast. Já falei que é sobre o Outubro Rosa, mas hoje temos não um, mas dois convidados para enriquecer a nossa conversa. Uma delas é a razão do nosso trabalho, a paciente. Aqui no estúdio comigo está a Tatiana Luiz. A Tatiana foi diagnosticada com câncer de mama em 2019, passou pelo tratamento e agora está em acompanhamento. Hoje, ela ajuda outras mulheres que estão passando pelo que ela já passou. Muito obrigada por vir compartilhar sua experiência com a gente, Tatiana. Obrigada a vocês. E participando de forma remota, tenho a doutora Mayra Calef, presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. A doutora Mayra é uma amiga, uma médica mastologista e atua voluntariamente na causa do câncer de mama. Fundou o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, chamado de IMAMA, e a FEMAMA, instituição que preside desde a sua fundação. É membro do Conselho Diretivo da União Internacional de Controle do Câncer de 2022 a 2024 e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer em Porto Alegre. Mayra, muito obrigada por sua participação. Olá, Solange. Muito amiga, a gente é de muitas batalhas. E como vai você, Tatiana? É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que remotamente. E a gente vai ter aí uma série de conversas, de perguntas que vão ser bem interessantes para celebrar mais um ano de Outubro Rosa. O diagnóstico do paciente com câncer de mama é sempre cercado de incertezas, receios, medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo é um momento de ressignificação e de força para encarar o que vem pela frente. Por isso, eu vou começar com a Tatiana. Você conhecia as campanhas de diagnóstico precoce do câncer de mama, da importância da mamografia, do Outubro Rosa? Eu já tinha ouvido falar sobre Outubro Rosa, mas eu não tinha conscientização da importância da mamografia. Eu nunca me importei. Isso é interessante, né? Porque mesmo você conhecendo a campanha, era uma situação que você não estava se identificando com aquele problema como um problema feminino ou como uma atenção que você deveria ter. Isso mesmo, doutora. Foi depois do diagnóstico que eu percebi como eu errei, que eu deveria ter prestado mais atenção, porque quando eu fui ao médico e ele falou, vou te pedir uma mamografia. Aí eu fiquei pensando, mamografia? Daí ele falou assim, não, eu só vou te pedir depois dos 50 anos. E aí para mim foi tudo bem. Então, mas eu acho que a gente tem que corrigir aqui, você não pode dizer que você errou, porque na verdade a gente vê a importância dessa informação, né? Você via que havia a campanha, mas de alguma forma ela não tinha conseguido realmente te tocar, né? Você não conseguia
ter se identificado que aquela campanha estava falando diretamente para você. E assim como isso aconteceu com você, eu acho que isso acontece com um número muito grande de mulheres que sabe que existe mamografia, sabe que existe a campanha do Outubro Rosa, mas de alguma forma essa informação só vai começar a ser valorizada depois que existe um diagnóstico do câncer, né? É verdade, doutora, porque assim, como a vida da gente é corrida, a gente vai levando e não dá importância. E depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a querer passar para as pessoas que era muito importante a gente prestar atenção nos pequenos detalhes, pedir exame para os médicos, não deixar nada para depois, entendeu? Entendi. E o que você acha que pode melhorar nessa informação para as mulheres? Como é que a gente pode fazer para chegar mais próximo e mostrar essa importância de se cuidar? Eu acho que assim, com o Outubro Rosa, acho que tem que ter uma informação assim, além do toque, né, da gente fazer o autoexame, a gente colocar assim, para pedir para o médico, mesmo que o médico falar, não, deixa para depois, não, a gente pedir para o médico uma mamografia, prestar mais atenção na gente mesmo, porque a gente acaba deixando esses detalhes do corpo da gente para depois, e o corpo, ele fala, né, doutora? Ele começa a indicar para a gente que aquilo não está bem, você começa a ter alguns sintomas. Então, a gente tem que prestar atenção mais no corpo da gente. Exatamente. E você sabe, Tatiana, que essa história do autoexame, ela é importante para quebrar uma primeira barreira, que é essa barreira da mulher se tocar, conhecer o próprio corpo, entender se aquela mama muda durante o período do mês, com a menstruação ou não. Mas o ponto que você falou dos exames também é muito importante, porque a gente quer diagnosticar esse câncer de mama não quando se acha um nódulo, mas muito antes disso, com a questão da mamografia. E isso é importante, né? É uma informação importante, porque as mulheres não têm que ir ao médico só se estiver sentindo alguma coisa, mas também para esses exames de rastreamento. Durante o seu tratamento, assim, agora falando da parte do tratamento, né? Durante o seu tratamento, você se sentiu acolhida na resolução dos seus problemas, seja por um efeito adverso do tratamento, ou seja por questões emocionais e sociais? Como que foi isso para você? Eu me senti muito acolhida no hospital que eu fui. Eu cheguei com medo, eu cheguei desesperada no hospital, porque eu não sabia como funcionava. E a oncologista foi assim, foi como se ela tivesse me dado um abraço, porque ela foi incrível comigo. Além dela ser muito acolhedora, mas ela foi muito realista. Mas mesmo ela sendo realista, eu me senti mais calma depois da consulta. Então, isso para mim foi muito importante. Você confiou na informação dela, mesmo não sendo talvez exatamente o que você gostasse de ouvir, mas você acabou sentindo, tendo esse bom relacionamento com a sua médica. É que eu cheguei lá muito desesperada. E aí ela conversou comigo, me pediu calma. E ela foi me explicando, porque o que eu queria era uma explicação. E ela foi me explicando e mostrando para mim que eu tinha que passar por todas as fases, mas que eu podia conseguir chegar até a última fase muito bem. Então, ela me mostrou ali na conversa que eu podia ficar mais em paz, porque eu estava muito, assim, desesperada. E foi ali que eu consegui um acalento ali, naquela sala da oncologista. Que ótimo saber que você teve essa boa experiência. E aí, assim, com certeza isso foi um impacto para você, mas a gente sabe que esse diagnóstico do câncer, ele impacta todo mundo que está em volta. Como que foi isso na questão familiar, dentro da tua casa? Na minha casa, doutora, foi assim. Parece que eu soltei uma bomba e todo mundo ficou meio desnorteado. Aí eu reuni todo mundo e falei, gente, vamos para cima, a gente tem que... Na verdade, eu fui mais o suporte da minha família do que a minha família foi o meu. Você que organizou a situação, doutora, ali, né? E aí, com o passar
ali das horas que todo mundo foi colocando a cabeça no lugar. Foi assim, eu movimentei a minha família inteira. Então, a minha irmã se movimentou para me levar para fazer quimioterapia. Aí, tinha tias da minha filha que ficava com ela. Então, a gente formou um exército, assim, de pessoas, aquela rede de apoio, sabe? Foi formando um exército, cada um tinha uma função, mas foi muito bom, porque assim, eu tinha o ombro de quem chorar, eu tinha o ombro de quem reclamar, eu tinha uma psicóloga que ela se ofereceu para me dar um suporte, que era amiga da minha irmã, então eu tive muita rede de apoio, foi muito bom. E a gente sabe que esse suporte é muito importante, né? E que Maravilhoso. todos são importantes nesse caminhar. E esse tipo de educação para familiar é extremamente importante, porque às vezes a pessoa acha que não está fazendo nada, mas aquele pouquinho, como você disse, cada um na sua função faz uma diferença, né? Muita diferença, doutora. Até uma ligação para a gente, para falar, olha, eu tô aqui torcendo por você, faz diferença, é muito bom. Nessa época, você tinha uma atividade de trabalho fora da sua casa? Nessa época, eu trabalhava informalmente. Então, assim, eu tive que parar tudo. Porque eu tenho 3 filhos, né? E eu tenho 2 filhos especiais. E aí, eu tive que parar tudo para poder me organizar, para poder resolver esse meu problema. Porque eu falei, agora é minha vez, é minha hora, o resto tem que esperar. Exatamente. É aquela história de cuidar de você para poder cuidar dos outros, né? Isso mesmo, doutora. E que dica ou recado que você deixaria para os médicos para que fosse incorporada na abordagem da paciente com câncer de mama? Ou que você sentiu falta ou que você achou que foi importante para você? Achei muito importante, assim, eu achei que da forma que eu fui tratada foi muito bom. Não me assustou, a médica chegou em mim, eu achei muito bonitinho ela chegar em mim e falar assim, olha, você vai começar o tratamento. Ela foi muito assim, falar do meu cabelo, porque eu tinha um cabelo muito comprido, e ela foi com muito jeito falar que meu cabelo podia cair. Então, eu achei que ela teve tato para tratar, ela teve delicadeza, e ao mesmo tempo ela foi muito clara. Ela não escondeu nada, ela falou de todas as fases, ela me passou os medicamentos que eu tinha que comprar, ela me falou de efeitos colaterais que eu podia sentir. Então, achei que ela abordou tudo aquilo que eu tinha dúvida. E no final ela perguntou, você tem alguma dúvida? Você quer me fazer alguma pergunta? Então, ela deixou assim, eu bem à vontade para tirar minhas dúvidas, que é isso que a gente tem, dúvidas. E ela esclareceu todas. Para você ter uma ideia, doutora, quando ela falou que meu cabelo podia cair, e eu já tinha visto algumas pessoas que o cabelo caía. Então, eu fiquei com medo de eu me sentir mal. Eu fui no cabeleireiro e pedi para ele passar a máquina 3 no meu cabelo para eu já começar o tratamento pronta, sem ter nenhum problema com cabelo caindo, de eu ficar constrangida comigo mesma. Então, fui lá e falei, raspa o meu cabelo, por favor. Raspei e já comecei o tratamento. Muito bem. Então, mas esse ponto é importante porque você vê como cada pessoa sente e tem uma visão diferente, né? Para você, assim, ver o cabelo caindo seria ruim, você já foi lá e tomou uma decisão. Para outras pessoas, talvez, tomar essa decisão seja muito drástico. Ela prefira esperar as coisas tomarem o seu curso, esperar aquele cabelo cair. E eu acho que isso é o importante, né? Que a gente não tem uma receita única. Não. Né? Cada pessoa, nesse momento em que vive uma situação assim, que é um estresse muito grande, uma situação muito importante na vida, acaba repensando e tomando decisão do que é importante para você, independentemente da opinião dos outros, né? Quando eu estava lá na químio, então fiz bastante amizade. E cada uma tinha um jeito de levar o tratamento.
E assim, você não pode passar para a pessoa falar, não, você tem que fazer isso. Então eu estava lá, então a gente ficava conversando e eu dava um apoio assim, ai, mas eu não quero cortar. Eu falava, então calma, você tem que ter seu tempo. Quando você tiver esse tempo e você falar que é o momento, você vai e faz. Então ali eu também ficava dando um apoio de acordo com cada pessoa que estava ali dentro, porque você percebe que elas querem uma palavra. Elas querem um apoio, elas querem falar. Então, eu fazia isso lá na parte da químio. E isso é uma demonstração e o exemplo do que é dar um suporte, que não é dar a solução, mas é justamente acolher e amparar. É verdade. E isso, para elas, é muito importante. Então, desde ali, eu queria passar uma segurança para que viraram minhas amigas, né? Os meus amigos também, porque eu conheci um rapaz lá com 20 anos que estava com câncer de mama. Exatamente, a gente tem que lembrar que 99% dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres, mas que homens também podem ter câncer de mama e também tem que prestar atenção a qualquer alteração no seu corpo, embora para eles a gente não faça o rastreamento com mamografia, né? Muito bem, agora eu quero saber de você, Mayra. Explica pra gente o que é a FEMAMA e como que a FEMAMA atua diretamente com as pacientes. Qual que é a sua missão? A FEMAMA é uma federação de entidades filantrópicas de apoio à saúde da mama. É uma rede de ONGs que trabalha no Brasil inteiro pela causa do câncer de mama. Nós somos mais de 70 instituições associadas, atendendo diariamente mulheres que estão nessa jornada. A nossa missão enquanto federação é atuar em conjunto, é influenciar a formulação de política pública nacional dentro do quadro da saúde, para gerar garantia da universalidade, integralidade e equidade na atenção à saúde da mama, como são os princípios do SUS. Nesse contexto de saúde integral e dos direitos plenos das mulheres brasileiras. E quais são as principais e mais urgentes demandas da Rede FEMAMA? As nossas prioridades para 2023 incluem pautas fundamentais para evoluirmos no enfrentamento do câncer. Eu posso citar aqui a realização de testes genéticos e genômicos para detectar e tratar o câncer inicial, e a incorporação de novos medicamentos da doença metastática. O cenário do Brasil, ainda no câncer, é muito desafiador e precisamos trabalhar na perspectiva de fazer valer o que deveria ser cumprido no país, como as leis de 30 dias, 60 dias, que abrangem a detecção, início do tratamento pelo SUS. Atenção básica em oncologia é outro problema. A estruturação da navegação dos pacientes ainda não aconteceu e as melhorias de qualidade de vida para quem está nessa jornada são muito importantes para a FEMAMA. Outra pergunta, como é constituída a governança da Rede FEMAMA? Boa pergunta. A FEMAMA é constituída por uma diretoria voluntária, a qual eu integro desde a fundação há 17 anos. Mas nós já temos um presidente eleito para o ano que vem. Temos todo um sistema de governança formado por conselho de administração, conselho superior e conselho fiscal. Além disso, a gente conta com uma equipe técnica para realizar as atividades da administração, comunicação, proposição de projetos e acompanhamento de políticas públicas. Todas essas instâncias de governança operam de modo articulado, através de reuniões periódicas e encontros de atualização técnica com tomada de decisão político-institucional. A FEMAMA é muito democrática. Ela tenta ouvir a grande maioria das associadas que quiserem realmente participar. O objetivo maior do nosso modelo de governança é garantir que a diversidade regional, da perspectiva do paciente, seja transformada em ações e projetos.
Como que a FEMAMA se articula com os diversos órgãos, tanto governamentais como não governamentais? E como que a sociedade pode contribuir com a FEMAMA? Bom, a FEMAMA acompanha diretamente as pautas que envolvem o câncer e a saúde da mama no Congresso Nacional e no Poder Executivo Federal, sem esquecer dos estados e municípios. Possuímos assento no Conselho Nacional de Saúde e somos frequentemente convidados a estar ativamente em reuniões técnicas, audiências públicas e seminários temáticos para opinar e defender a perspectiva do paciente oncológico junto ao poder público. A sociedade pode sempre contribuir acompanhando nossas redes sociais, divulgando nossas ações e enviando sugestões sobre o que não funciona na saúde pública, o que está funcionando também é importante, de modo que a gente sempre possa levar às instâncias superiores do governo a voz do paciente. Obrigada, Mayra. Tatiana, como que você se engaja hoje em dia nesse trabalho de conscientização e de prevenção? Eu comecei a fazer vídeos no Instagram. Aí eu comecei a fazer vídeos desde quando eu fui procurar um oncologista. Aí como eu fiz um vídeo no meu primeiro dia de tratamento de químio e fui fazendo videozinhos e deixando lá. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam me procurando. E eu comecei a conversar com as pessoas, eu passava até meu WhatsApp para as pessoas. A semana passada, um senhor me procurou porque a esposa está com câncer de mama, conversei com ela. Então, eu estou fazendo assim, eu posto vídeo, eu converso com quem me procura e assim eu estou fazendo. Seu trabalho de formiguinha, mas de estar transformando a vida das pessoas que estão à sua volta. Isso mesmo, doutora, é um trabalho de formiguinha, mas está sendo muito importante. E o que você aprendeu depois de ter passado por todo o tratamento e estar agora no acompanhamento? Doutora, minha vida mudou. Mudou o olhar para a vida mesmo, o olhar no tempo, como eu já tinha dito, que hoje eu me observo mais, eu presto atenção mais em mim, eu presto atenção no meu corpo, eu tiro um tempo mais para mim, coisa que eu não fazia. Então, esse tratamento me transformou. Por exemplo, antes, eu sempre me coloquei em segundo plano. Primeiro era minha casa, meus filhos, porque eu sou viúva. Então, era sempre os meus filhos. Aí, depois, meus pais, minha família. E eu sempre ficava em segundo plano. Aí, hoje, não. Eu dou uma parada e falo, hoje eu quero ir no cinema. Eu vou, dou um jeitinho, eu vou no cinema. Eu vou fazer uma dança, eu vou, doutora, eu tirei um tempo para mim. Eu procurei tirar um tempo para as coisas que eu gosto de fazer também. Porque o tempo passa e aí a gente não recupera mais. Eu aprendi isso com o tratamento. Você aprendeu a se colocar na lista de prioridades. Isso mesmo, doutora, que eu não era a minha prioridade. Isso é, assim, na verdade, a realidade de muitas mulheres, né? A gente se coloca lá no final da fila. Quando está chegando a nossa vez, a gente sempre dá o lugar para mais uma outra pessoa. E essa questão de se colocar na agenda, de se dar prioridade, é extremamente importante, porque você só pode cuidar das outras pessoas se você estiver bem cuidada. Isso mesmo, porque quando eu comecei a sentir o caroço na minha mama, eu me deixei para segundo plano, porque primeiro eu fui cuidar da minha filha. Eu acho que se eu tivesse cuidado de mim primeiro, o meu tratamento poderia ter sido mais fácil ou melhor, assim dizendo. Mas eu me deixei para segundo plano. Aí você aprende que realmente você tem que ser a sua prioridade. Linda frase. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Doutora, eu queria acrescentar assim, que todas as mulheres que estivessem passando por esse processo, que elas tivessem muita fé, que elas coloquem na mente que o câncer tem cura, porque muitas acham que já vai morrer, que não vai conseguir, mas todo mundo pode. Se eu conseguir,
a outra pessoa também pode conseguir e vai conseguir. Então, eu acho que a pessoa tem que começar esse tratamento com isso na cabeça. Eu vou me curar. E colocar isso como uma meta, a cura. Isso, colocar assim, né? Eu vou viver bem, eu vou viver com qualidade de vida. Eu levei uma lambada, mas eu vou sair melhor dessa. Eu falo que a gente cai, a gente pode se permitir chorar, mas enxuga, respira e encara o tratamento que ele sai mais leve. Obrigada. Obrigada, senhora. Mayra, muito obrigada por ceder o seu tempo e falar com a gente e esclarecer esse importante papel que a FEMAMA realiza na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Sou eu que agradeço. Adorei a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo essas questões sobre o funcionamento e sobre o papel importantíssimo que a FEMAMA exerceu e exerce no nosso mundo político, em questões da saúde da mulher e da saúde da mama especificamente. Obrigado, Tatiana, obrigado, Solange, e foi um prazer estar aqui com vocês. E, Tatiana, parabéns por essa jornada de superação, por ser essa mulher forte que com certeza vai inspirar outras mulheres também. Obrigada, doutora, muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço também aos parceiros Biológicos Brasil nesse projeto. A Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E claro, muito obrigada a você que chegou até aqui ao final deste episódio especial do Outubro Rosa do podcast Biológicos Brasil. Eu sou Solange Sanches e encontro com vocês no próximo episódio. Tchau!